na tua presença, Pai. Ajuda esse humilde servo a trazer essa mensagem. Que eu seja um arauto do Senhor nesta noite, diminuído, Senhor, a cada dia na tua presença, para que o Senhor apareça através da minha vida. Que o meu testemunho, Senhor, de vida, seja um exemplo para que as pessoas olhem e queiram servir ao Senhor. Que jamais venha a soberba no meu coração e que jamais eu me ache mais intelectual do que as pessoas. Eu preciso, ó Deus, a cada dia descer para que o Senhor suba, meu Pai. Pois o trono é teu, a glória é tua e o Senhor não divide com ninguém. Que o Senhor faça com que cada coração nesta noite possa entender a tua mensagem e sair daqui edificado com o pão espiritual que o Senhor traz a cada dia para cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Lembrando, eu estou usando uma tradução NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Mas eu vou também pegar uns bolsozinhos que está aqui e vou ler na Almeida para você. Amém? Diz assim: porque nós não prestamos atenção nas coisas que se vê, mas nas que não se vê. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Na tradução Almeida está assim: não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas coisas que não se vê. Porque os que se veem são temporais e os que não se veem são eternas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos em pleno século 21. Isso é uma verdade, é um fato. E nós estamos vivendo hoje o máximo do capitalismo no mundo. E o capitalismo, ele empurra você a desejar ter as coisas, a desejar ter uma vida melhor. A gente quer ter um carro bom, uma casa boa, a gente quer ter um emprego bom, ou um comércio bom, uma conta no banco recheada. A gente quer ter, é normal isso aí. A gente quer possuir tudo que a terra dá. Isso aí não é um pecado. Não há problema em você querer sonhar em ter as coisas. Não é também problema você ter as coisas. O problema é quando nós colocamos essas coisas em primazia na nossa vida. Quando nós colocamos as coisas que nós podemos apalpar, as coisas que nós podemos ver, as coisas que nós podemos sentir em primazia na nossa vida, as coisas materiais, ou seja, criadas dentro deste planeta, deste mundo. A nossa vida, ela gira em torno do que nós necessitamos, do pão de cada dia, da roupa, do teto, da educação dos filhos. E isso é um dever de cada cidadão, de cada ser humano, buscar, almejar essas coisas. Mas precisamos almejar uma coisa maior, as coisas que não podemos ver, as coisas espirituais. No Evangelho de Lucas, conta dois fatos. Conta que Jesus se debateu, um jovem rico, alguns dizem que é jovem mancebo, outro príncipe, que foi até ter com Jesus. E lhe fez uma pergunta. Disse assim: bom mestre, que devo eu fazer para ganhar a vida eterna? Ele fez uma pergunta a Jesus, até ousada, e chamou Jesus de bom. Jesus olha para ele e diz assim: por que tu me chamas de bom? Bom só existe um, é Deus. E aí Jesus disse assim: se tu queres ser salvo, guarda os mandamentos, que são: olha, amarás o Senhor teu Deus, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E Jesus foi dizendo os mandamentos a ele. Ele: mas Senhor, isso eu guardo dentro da minha mocidade, eu já faço isso. Eu já faço. Aí Jesus olha para ele: mas se tu queres ser perfeito, falta uma coisa em você. Vai, vende tudo o que tu tem e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ele entristeceu no coração porque era dono de muitas coisas. Tinha os bens dele como seu senhor. E saiu triste. Jesus, olhando e conhecendo o coração, disse que dificilmente um rico entraria no reino do céu. Jesus não disse que era impossível, disse que dificilmente. Que tipo de rico Jesus estava citando? Jesus estava se referindo a pessoas que tinham a riqueza como seu Deus, e não pessoas que possuíam alguma coisa.
Por isso que Jesus disse que não era impossível. Ele estava falando de um tipo específico de riqueza. A riqueza que domina o homem. A riqueza que controla o homem. Que vai além da capacidade mental do ser humano de se comportar como senhor da riqueza. A riqueza, ela se torna senhor daquela pessoa. Jesus disse assim, que era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, e lembrando que a agulha que Jesus está se referindo não é uma agulha de costurar, não. Era um lugar que tem em Israel, onde era um atalho tomado pelos feirantes que passavam com os camelos e treinavam os camelos para passar por aquele atalho, porque tinha uma caverna que atravessava e fazia um atalho grande, e o camelo treinado ele agachava e as corcovas dele passavam. Era bem difícil, tinha que treinar o camelo. Então Jesus disse que era bem difícil isso aí. E Pedro chega para Jesus e diz assim: Senhor, então quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Aí Jesus falou para Pedro: olha, Pedro, quando eu me assentar no trono da glória, vós também assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E ele disse: todo aquele que tiver deixado casa, terras, mãe, filho, pai, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Jesus estava dizendo que a pessoa que abdicasse dos bens materiais, das coisas mundanas, por amor a ele, ou seja, sobrepondo o amor sobre essas coisas, dizendo: olha, Jesus é mais importante do que tudo que eu tenho, do parente ao bem material, receberá 100 vezes mais e ainda herdará a vida eterna. Ou seja, a vida eterna é uma coisa invisível, uma coisa que você não pode ver, uma coisa que só através da fé você conquista, só através da fé você enxerga, e ela dura para sempre. Olha o nome, vida eterna, é para sempre. E aí também você vai ver um contraste em Lucas também, um contraste contado de um homem também que era rico, que tinha posses, que era cobrador de impostos, que a Bíblia chama através de Lucas de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos de muitas posses, e um dia ele ouviu falar de Jesus. Zaqueu pega, por ouvir falar de Jesus, Zaqueu olha e diz: eu quero conhecer este homem. E ele vai em direção a Jesus, atravessa a multidão, sabendo que Jesus iria passar por aquele lugar. Ele sobe no sicômoro bravo, ou seja, uma figueira brava. E Zaqueu está ali, ansioso para ver Jesus. E quando Jesus vai passando, Jesus olha para cima e disse para Zaqueu: desce daí depressa, porque hoje convém ceiar em tua casa. Zaqueu desce depressa, e Jesus acompanha Zaqueu até a casa. No meio do caminho teve muitos falatórios: como é que ele vai para a casa daquele homem, se ele soubesse quem é aquele homem? Porque os cobradores de impostos eram odiados pelos judeus, porque era como se fosse um capitão do mato. Era um judeu que trabalhava para os romanos, oprimindo o povo judeu. Para quem não sabe, o capitão do mato era um negro, que ele maltratava os negros a serviço dos brancos, traidor da sua raça. E Zaqueu era tratado dessa maneira, odiado pelo povo judeu. Então Jesus vai, e quando Jesus está ceando na mesa com Zaqueu, olha o que acontece. Zaqueu olha para todos os seus bens e olha assim para Jesus e diz: olha, Senhor, hoje eu decido pegar metade dos meus bens e dar aos pobres. Eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar aos pobres. E olha, eu vou dizer para o Senhor mais uma coisa: e se eu roubei alguém, tirei alguma coisa de alguém, defraudei alguém, eu vou devolver, 4 vezes mais. Ou seja, a lei mandava devolver 2 vezes mais quem tivesse defraudado alguém. Ele devolve 4 vezes mais. Ou seja, naquele momento ele não se importou com as suas posses, ele não se importou com as coisas materiais. E nós temos aqui um contraste: 2 homens que tinham posses, 2 homens que tinham prestígios, 2 homens que viviam no meio da sociedade, 2 homens que foram ter com Jesus. E Jesus propõe a ele que pegue tudo e abandone por amor a ele, para seguir. E Jesus não diz nada. Jesus nem sequer menciona alguma coisa relacionada a abandonar algo. E olha aqui, o jovem rico era um praticante da lei, conhecedor da lei.
E Zaqueu era uma pessoa que não praticava a lei, porque ele trabalhava para os romanos. Já tinha um problema de Zaqueu ali, era um pecador. Já era um homem que já se sentia já oprimido e já rejeitado pelo seu povo. E naquele momento Zaqueu olhou para as coisas que tinha e disse: não vale de nada, o que vale está aqui na minha frente. Jesus responde para Zaqueu uma coisa: hoje houve salvação nessa casa. Ou seja, hoje é ganhado o reino dos céus. Hoje esse homem ganha a vida eterna. Hoje esse homem, porque deixou tudo para ganhar a glória do Senhor. Houve um contraste entre dois homens, duas pessoas distintas, duas pessoas com bastante posses na mão e não se importou. Um ficou ali na avareza, pensando nas coisas que tinha e não teve coragem de enxergar o tesouro que havia em Jesus. Mas Zaqueu olha e vê um tesouro maior no Cristo, Filho de Deus. Zaqueu olha e vê em Jesus a vida eterna, vê o que é eterno, vê o que ninguém pode dar, o que não se compra com dinheiro, o que não pode, olha, conquistar através de nada nessa terra, a não ser através do amor e da fé ao Filho de Deus, da renúncia. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É deixar tudo para seguir a Jesus. A gente começou lendo um texto aqui sobre Paulo. Começamos lendo um texto aqui sobre Paulo. E olha quem era Paulo, mais um homem. Paulo era um fariseu, criado aos pés de Gamaliel, estudado, poliglota, com dupla nacionalidade, uma pessoa influente, uma pessoa cheia de moral, uma pessoa de prestígio, a ponto de receber carta, autorização para poder prender e julgar e condenar as pessoas que pregavam o evangelho. O nome desse homem era Saulo antes de ser Paulo. E ele sai a caminho de Damasco, depois de ter ajudado a apedrejar Estevão. Ele sai a caminho de Damasco, e no caminho Jesus aparece para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele entende que ali estava um Deus poderoso, é o Senhor. Ele entende que ensinaram tudo errado a ele. Ele entende que tudo que ele tinha não valia de nada, porque naquele momento ele ficou cego. Jesus mostra o seu poder. E depois Jesus manda ele à casa de um homem, e lá ele é curado. E naquele dia em diante, Saulo se torna Paulo, batizado, e deixou tudo pela glória. Filipenses capítulo 3 vai dizer, Paulo diz assim: olha, as coisas velhas eu deixei para trás. Ele abandonou tudo, o prestígio, para viver como Lucas até mencionou aqui. Paulo apanhou, Paulo foi preso, Paulo sofreu, padeceu, naufrágio, e terminou a vida degolado com machado, numa prisão, num cárcere em Roma. Tudo pela glória. Ele foi ao extremo, e ele chama tudo isso de leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea, porque Paulo sabia que o tesouro maior era um tesouro invisível. O tesouro maior era um tesouro eterno, uma coisa que não se vê, mas dura para sempre. Salvação, irmãos. Salvação a gente não consegue enxergar. Salvação aos olhos humanos parece loucura. Quando uma pessoa abandona a sua vida, abandona seus vícios, abandona seus desejos, abandona seus prazeres, tudo em prol de um lugar lá no reino de Deus. E as pessoas que estão de fora: é louco, é maluco, como é que faz isso? Tu é doido, tu deixou tudo para viver essa vida. Porque a pessoa, através do Espírito, através da fé, ela entende que nada disso vale mais do que o que é eterno. É invisível, mas é eterno. É invisível, mas é real. Aleluia. Deus também é invisível, mas é real. Ele existe, está presente. Só precisamos ter a atitude que Zaqueu tomou, a atitude que Paulo tomou. Teve mais um homem. Os teólogos chamam ele de Dimas, o ladrão da cruz. Estava lá dois homens, quando Jesus foi crucificado, dois homens condenados pelos seus crimes. Estava lá o sol da liberdade no meio dos dois.
ali, aos olhos do humano, um homem derrotado, no meio dos dois. Estava ali um homem destruído, um homem com todas as suas teses caído por terra, porque ele pregava que era o reino, que era o Filho de Deus, ele pregava que era poderoso, ele curava pessoas, ele ressuscitou mortos. E no dia que ele estava na cruz, um dos ladrões disse: se tu és Filho de Deus mesmo, desce da cruz, salva nós dois. E a ti mesmo, salva aí, a ti mesmo, tu não é o Filho de Deus? O outro olha e diz assim: tu é louco, tu tá maluco. Ele não fez nada, ele não pecou, nós é que pecamos, nós é que erramos, nós é que devemos pagar, mas ele não. Ou seja, Dimas naquele momento, ele consegue ver o que ninguém estava vendo. Ele diz assim: Senhor, quando chegares no teu reino, lembra de mim. Quando chegares no teu, o reino de Jesus estava à vista, mas Dimas conseguiu enxergar o que é eterno. Aí Jesus disse: ainda hoje te digo que estarás comigo no paraíso. Olha, o paraíso estava à vista? Não, era invisível, mas na cabeça e no coração de Dimas era real. Era real. Por isso Paulo vai dizer na tradução Almeida: não atentando nós nas coisas que se vê, mas não nas coisas que não se vê, porque os que veem são temporais e os que não se vê são eternas. Quando a gente não consegue ver através dos olhos carnais, é porque é eterna, porque é espiritual. Lucas disse aqui: nós somos um espírito que habita no corpo e que possui uma alma. E a alma é responsável pelo sentimento. É a alma que, quando a gente vai tomar uma decisão para Cristo, ela associada com a carne, ela começa a brigar e dizer: não quero, vai doer, vou perder, vai fazer falta, eu vou sofrer, eu vou ficar só, abandonado, não vai valer a pena. Mas o Espírito vai lá e diz assim: olha, quem manda aqui sou eu. Eu sou Espírito, vocês não podem me ver, mas eu estou aqui. É Ele que se junta com o de Deus e toma a decisão que Zaqueu tomou, que Dimas tomou e que Paulo tomou. Porque quando a gente vive nos sentimentos, a gente acaba como o jovem rico. O sentimento das coisas que se vê fez ele não tomar uma decisão, fez ele não deixar tudo pela glória, fez ele não abandonar as coisas pela glória. Jesus não queria tirar a riqueza dele, Jesus não queria deixar ele pobre, Jesus não queria deixar ele na miséria, Jesus só queria mostrar a ele o reino de Deus. Irmãos, nós estamos aqui hoje, estamos aqui, e naquele momento, irmãos, estava acontecendo uma coisa. O coração do jovem rico estava preso nas coisas materiais, o coração de Zaqueu não. Jesus disse em Mateus 6:21: aonde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. O problema do ser humano é quando nós queremos as coisas materiais e não a Deus. Queremos botar tudo que nós temos na frente de Deus. Quando nós buscamos a Deus para ter e não buscamos ter Deus. As pessoas buscam Deus para ter as coisas e não ter Deus. A gente tem que buscar Deus para ter Deus e não para ter as coisas. Zaqueu saiu em busca de Deus, de verdade. O jovem rico não. O jovem rico queria ter mais uma conquista. Ele queria ser discípulo de Jesus, porque ele já tinha tudo o que ele precisava. Ele queria o prestígio. O ladrão queria sair para viver a sua própria vida, e Paulo estava enganado. É essa a questão. E nós precisamos atentar para as coisas que não se vê, atentar para a salvação. Se você parasse para pensar hoje, refletir sobre a sua vida, você consegue se ver salvo hoje? Se Jesus voltasse hoje, agora, será que você teria certeza que você iria subir com Ele? Será?
Será que teria certeza? Será que o coração estaria totalmente rendido a Ele? Nas coisas que não se vê, porque a gente não está vendo Deus. Será que a gente consegue ter essa certeza? Porque precisamos para subir, porque sem fé é impossível. Sem crer é impossível. E a Bíblia diz que fé é convicções das coisas que não se vê, mas crer que ela existe. E sem fé é impossível agradar o Deus que salva a gente. Para isso precisamos ter fé. É isso que Jesus está se referindo. Ele está se referindo a isso. Por isso Paulo diz: não atentando nós para as coisas que não se vê. Nós temos que atentar para as coisas que nós não vemos. E quais são essas coisas? Salvação, Espírito Santo, Deus, céu. É o que nós não podemos ver, mas ela existe. Ele existe. Um dia, Marta estava ali. Não está no script, mas o Espírito Santo me deu aqui uma luz. Jesus chega na casa de Marta e Marta está lá. Corre para um lado, corre para o outro, lava a roupa, lava a prata, e Jesus está lá querendo falar com ela. E Maria corre aos pés de Jesus e senta. E Marta está ali, corre para um lado para o outro, e quando ela vê Maria sentada, ela abre a boca e diz: mestre, manda que Maria venha me ajudar, porque ela está aí sem fazer nada. Jesus olha e fala para ela: Marta, Marta, eis que Maria escolheu a melhor parte, e isso ninguém pode tirar dela. Maria estava ouvindo o quê? A palavra. E a palavra produz o quê? Fé. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. E isso ninguém pode tirar do coração da pessoa. É o invisível, mas é real. As coisas que não se vê, mas dura para sempre. É essa a questão. E nós precisamos atentar para essas coisas, irmãos. Eu comecei dizendo: não é pecado, irmão, você lutar para você ter sua casa, seu carro, seu trabalho, formar seus filhos. Mas é necessário que você tenha o reino dos céus. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta tanto poder nas mãos e não ter o mais importante, que é a salvação? O que adianta a gente ter tudo e quando deita a gente não tem paz de espírito? O que adianta a gente mandar ser o centro do mundo e a gente saber que se Jesus voltar hoje a gente não vai para o céu? A gente precisa ser salvo. A gente está aqui de passagem. Paulo vai dizer em Filipenses, aos Filipenses: vós sois cidadãos do reino dos céus. Cidadão é morador, irmão. Morador do reino dos céus. Para morar lá precisamos fazer o que Zaqueu fez, o que Paulo fez, o que Dimas fez. Não o que o jovem rico fez. O jovem rico não foi capaz de abandonar tudo por Jesus. Não foi capaz. Não foi capaz. Da mesma forma somos nós. Às vezes não somos capazes de abandonar tudo por Jesus. Eu não estou pedindo para você vender sua casa. Eu não estou pedindo para você vender seu carro. Eu estou pedindo para você priorizar o reino dos céus. Priorizar a oração, a leitura da palavra de Deus, os cultos, a adoração a Deus. Priorizar, colocar em primazia, primeiro Ele. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, disse Jesus. Ele ensinou isso, o nosso mestre ensinou isso. Essa semana eu postei um vídeo no grupo, quem viu? Que as pessoas têm aquela ideia de ter uma casa simples também é ter, é ser feliz. Um carro simples é um carro. Uma escola pública também é escola, irmãos. Uma geladeira simples é uma geladeira. Nem todo mundo foi chamado para ser rico, mas todo mundo foi chamado para ser salvo. Todo mundo foi chamado para conhecer a Deus. E as coisas que mais impedem as pessoas de conhecer a Deus é o amor à riqueza, é o amor aos bens, aos ideais. Irmãos, eu tinha vontade, quando era mais novo, de me formar. Eu queria ser engenheiro eletrônico. Mas com 17 anos, irmão, 15 eu perdi meu pai. Com 17 eu fui pai. Com 18
Antes dos 18, eu me converti e eu tive que escolher entre estudar à noite e ir para a igreja, porque eu precisava. Não é o caso dos jovens que tem mãe e pai para dar. Eu não tinha mais. Eu tinha que escolher. Então eu priorizei, botei minha mulher na escola e eu fiquei em casa tomando conta dos meninos. E ia para a igreja com o menino. Eu digo, ela se forma, eu tenho um curso profissionalizante e vou viver. E eu me contentei, hoje eu sou contente com o que eu tenho. Deus cuidou de mim. Eu tenho casa para morar, eu tenho meu carro e eu tenho o mais importante. Eu tenho a salvação, eu tenho a certeza das coisas que eu não posso ver, mas eu creio que eu tenho. E você precisa ter essa certeza no seu coração. Eu convido a você, para você tirar do seu coração aquilo que impede você de enxergar no Espírito as coisas que a gente não pode ver. O reino dos céus. Eu convido a você a abandonar as coisas que te impedem de você buscar a Deus, de você estar na presença. Muita gente, ela vai dizer assim, mas eu não sou como aquele jovem rico. O jovem rico era o dinheiro dele. Mas muitas pessoas, sabe o que é que é? É a cerveja, é as mulheres, é a internet, é as farras, os amigos. Muitas pessoas é isso. E tem vários exemplos a ser dado que não me cabe aqui dizer. Mas muitas pessoas são impedidas pelos seus sentimentos e apego às suas coisas e seus comportamentos. E a gente tem que abdicar por Jesus, porque nós precisamos deixar tudo pela glória de Deus. Deixe tudo pela glória de Deus, abandone tudo pela glória de Deus. Jesus disse, deixe pai, deixe mãe, deixe irmão. E não é para você abandonar sua mãe, não. É para você deixar, é para você priorizar a Deus mais do que eles. É para você amar a Deus mais do que a sua mãe, mais do que seu pai, mais do que o seu irmão, mais do que a sua casa, mais do que seu carro. É você colocar Deus no seu coração como principal pessoa merecedora do seu amor. Amém? Eu preciso que você entenda isso. Eu poderia chegar aqui e fazer um apelo a vocês hoje. Quem quiser vir à frente. A gente não tem esse costume nessa igreja. Mas eu queria fazer um propósito com você hoje. Isso é para todos, para visitante, para os irmãos da igreja e para mim também, me enquadro. A gente tomar uma decisão de a partir de agora, a gente começar a deixar algumas coisas pela glória de Deus, alguns hábitos. A gente começar a sacrificar algumas coisas que nos impedem de estar orando, de estar lendo, de estar adorando. Algumas coisas que a gente coloca. Tem um culto, ou tem uma oração. Não estou falando só do culto na igreja, estou falando da oração em casa. Você vai orar, mas você está fazendo outra coisa. Não, depois eu oro. Não, prioriza a oração primeiro. Vai ler a Bíblia, um versículo da Bíblia hoje. Não, você tem alguma coisa para fazer? Não, peraí, eu vou ler meu versículo, depois eu faço. Começa a botar Deus em primeiro lugar na sua vida. Começa a enxergar as coisas que a gente não pode ver. O celular eu estou vendo, mas Deus não. Mas eu vou crer que eu falando com Deus é melhor que o celular. É isso que eu estou querendo falar para vocês. O Espírito Santo está pedindo. A gente está no final dos tempos, irmãos. Tem muita gente que não acredita. Jesus disse, olha, quando ouvires rumores de guerra, rumores, olha, ainda não é chegado o fim, mas está próximo ao fim. É princípio das dores. E para Deus, 1000 anos é um dia, e um dia para Deus é 1000 anos. Isso pode acontecer em milésimo de segundo. Isso pode passar assim, ó, os dias estão se abreviando. Você reparou que um dia é curto hoje? Parece que o tempo passa rápido. Ano novo tem 3 meses já que virou o ano. Nós estamos entrando no 4º mês já. Daqui a pouco. E o ano acaba. Tem pouco tempo que teve eleição. A gente já está acabando já, vai ter de novo. Parece um negócio incrível. Que os dias estão se abreviando e a gente não percebe. A gente está dentro da órbita terrestre. E a gente não percebe os acontecimentos. Esses aumentos essas guerras, esses aumentos de combustíveis geram fome. E isso, para poder gerar fome, para se cumprir o que está escrito, que haverá fome, porque aumenta os preços, escassez de alimento, as pessoas não têm dinheiro para comprar as coisas e começa a fazer as pessoas apostatar da fé. Muitos cristãos estão deixando de congregar, de buscar, de adorar, preocupados com sua vida particular, com seus objetivos. E a igreja está se esfriando, o amor está acabando. Deus está sumindo no coração do povo. Estão apagando o Espírito Santo da igreja. E dá lugar às palhaçadas de autoajuda. Por quê?
Porque quando a pessoa começa a padecer sem o Espírito Santo, elas vão buscar psicólogos, coaches, e elas vão buscar autoajuda, porque estão depressivos. Porque a alegria, ela vem do Espírito. O Espírito você não vê. E nós temos que atentar, como Paulo diz, atentar às coisas que não se vê, mas são eternas. Amém. Vamos atentar às coisas que nós não vemos, mas são eternas. Você está orando, eu falei com Deus outro dia, eu estava orando no escritório aqui. Sabe que tem vezes você ora e Deus faz a pegadinha com você. Você não sente. Aí eu falei, Deus, eu não sou doido não. Eu não sou pirado, não. Eu estou conversando com o Senhor. Não tem ninguém aqui não, é eu, o Senhor sozinho. Então, eu não estou doido não, estou falando sozinho não. Aí eu senti a presença de Deus. Deus estava me pegando uma peça. Eu falei, eu sou doido não. Eu vou ficar aqui falando sozinho. Eu estava falando com ele, eu não estava vendo ele, mas eu tenho certeza que ele estava aqui. Deus, a gente não pode ver, mas atentamos a Deus. Atentamos para estar com Deus. E precisamos disso. Amém? Porque, olha, a nossa leve e momentânea tribulação é leve. Ela vai produzir em nós um peso de glória. Um peso de glória. Amém? Eu queria orar nesta noite para a gente ir para casa. Mas eu queria que você fosse pensando em mudança. Pensando assim, eu vou mudar. Eu vou me aplicar. Eu vou tirar um dia para estar na presença de Deus. Eu vou estar na igreja um dia. Não importa a igreja. Pode ser a de fundo de casa. Pode ser onde tiver. Eu vou estar um dia. Eu vou todo dia ler a Bíblia. Eu vou pegar um capítulo da Bíblia, um versículo. Eu vou ler. Nem que seja aqueles que a pessoa manda lá na internet. Eu vou ler. E vou meditar nele. Um dia. Todo dia eu vou fazer uma oração. Nem que seja de 1 minuto. Um Pai Nosso. Eu vou falar com Deus. Eu vou começar a aplicar a minha vida. Amém? Bora para casa? Terminar cedo hoje? Glória a Deus. A gente começou hoje no horário, a gente está terminando no horário. Que Deus abençoe a Lucas e que continue na sincronia. E o batera está aqui retado, o batera está desenvolvendo esse baterista aí. Viu? Hoje eu estava na resenha mais Ed aqui a respeito dele aí. Está desenvolvendo. Diz que vai aprender a tocar violão também. Daqui um dia vai tomar. Gente, antes de terminar, mês que vem eu vou começar a fazer um culto aqui pela manhã, amém? A partir do mês que vem, acho que no primeiro domingo do mês que vem, eu vou começar um culto 7 da manhã até 8h30. Para quê? Porque tem muita gente que trabalha aos domingos. Esse pessoal que entrega iFood, eles trabalham à noite. E muitos jovens falam, pastor, eu queria ir, mas eu trabalho. E eu queria começar já, nem que seja com 2 pessoas, eu queria começar um culto aqui. Porque facilita a vida de muita gente. Para não dizer, não tenho oportunidade de vir na igreja. Então, um monte de família que tem o que fazer, ou tem coisa para ir, ou tem um compromisso, quer ir numa praia, dá tempo, vir no culto e ir fazer as coisas. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos e você nessa noite pensasse em alguma coisa que impede você de seguir Jesus. Eu sei que tem algo que impede você, senão você estaria aqui todos os dias. E eu queria que você pedisse a Deus, Deus, me liberta disso. Eu preciso estar na tua presença. Amém? Senhor, Tu és poderoso, meu Pai. Tu és grandioso. Tu és o nosso Deus eterno. Tu és o Senhor da nossa vida, meu Pai. Paulo disse que nós temos que atentar para as coisas que nós não vemos, porque são eternas. O Senhor é eterno, o céu é eterno. Meu Deus, eu quero ir para lá. E eu sei que o Teu povo também quer, mas não sabe como. Então ensina a eles, Deus, o caminho. Abre o entendimento para que eles vejam, meu Deus. Abre o entendimento para que eles consigam enxergar o que Dimas enxergou, o que Zaqueu enxergou, o que Paulo enxergou e os demais. O que um dia o Senhor fez eu enxergar. Pai, o Senhor lembra quando eu cheguei na Tua casa? Eu não sabia nada, Pai. Eu não sabia nem orar. Eu não sabia nada o que eu estava fazendo ali, mas eu queria Te conhecer. Eu queria me libertar, eu queria estar perto. E o Senhor me deu forças, Deus, para continuar caminhando. Foi muitas decepções, mas eu continuei caminhando. Foi muitas lutas, mas eu, assim como Paulo, entendi que era leve e momentânea, e passaram realmente. Porque o Senhor me fez enxergar o eterno. O Senhor me fez enxergar o que não se acaba nunca. O Senhor me mostrou o caminho, meu Pai.
Oh Pai, assim como o Senhor mostrou para mim, mostra para eles. Abre o entendimento para que eles venham priorizar as coisas, Senhor, do alto e não terrenas. Para que eles venham querer mais de Ti, que eles venham buscar o Teu reino em primazia. Que eles não venham, Senhor, se deixar levar pelas tentações mundanas, pelas coisas do mundo, pelas cobiças mundanas, ó Deus. Mas que eles venham querer o Senhor, custe o que custar. Que eles atentem, Senhor, para o céu. Que os olhos deles estejam, meu Deus, olhando para o alto, de onde vem o socorro deles. Espírito Santo, transforma esse coração contrito, transforma esse coração aflito, tira essa depressão, tira essa tristeza da alma, essa culpa, tira, meu Deus, essa dor interior, tira, meu Pai, essa preocupação com as coisas terrenas, tira, meu Pai, essa confusão que há dentro das pessoas, que elas não conseguem ter certeza que o Senhor existe de verdade. Ah, meu Pai, o Senhor mesmo diz na Tua palavra que o Senhor, sendo Deus, não se comportou como Deus, mas veio na figura humana. Por isso o Senhor deu ao Senhor Jesus a mais alta honra, para que todos confessassem que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor.